Muito bom dia, cordiais saudações. Estamos aqui para mais uma edição da Revista da Semana. Sempre um prazer, no sábado, podermos partilhar com os nossos telespectadores, aqui no canal de Notícias, temas que estiveram em destaque informativo aqui neste canal. Ora, como sempre, convidados residentes, já presentes Manuel Pinheiro, Mário Aragão e Fernando Bambi. Muito boa tarde aos três. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Está a apressar-se para o Funge. Pode ser. É hora depois. Comida prática. Pode ser. Eu também sigo o seu exemplo de transmitir uma saudação a todos os nossos compatriotas em território nacional, como aqueles que se encontram na diáspora e que neste momento que nos acompanham nesse momento. Ok. Bom dia. E também aqui os colegas do painel. Muito obrigado, Pinheiro. Bom dia, João Pinto. Bom dia, Angola. Bom dia, angolanos. Especialmente, como disse muito bem o colega do painel Pinheiro, aqueles que estão na diáspora, no canto do mundo, Portugal, África do Sul, Brasil, são os países, normalmente, em que os angolanos vão à busca de conhecimento. Aqui, Cuba, aliás, temos um dos temas que vamos falar sobre alguns estudantes vindo mesmo desse país, irmão, Cuba. Portanto, a todos, tenham um bom final de semana e que este final de semana seja aquele profícuo, que também o domingo possa ser aquele de recolhimento para irmos à igreja e poder agradecer a Deus pelos atos, pelas boas práticas e pelo aquilo que também de bom não andou durante a semana. Agora tem que ser o Bambi também. Bom dia, João. Bom dia, doutor Aragão, doutor Pinheiro. E um bom dia extensivo a todos os angolanos, independentemente do espaço geográfico em que eles se encontram. Pois bem, então foi noticiado e, aliás, já está a falar muito da cimeira que começa amanhã, no caso, a 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, uma cimeira que está a criar uma enorme e grande expectativa, principalmente na parte de quem faz negócios, na parte empresarial e, sobretudo, também em países que queiram e que estejam, de facto, interessados em ouvir e saber quais são as grandes oportunidades neste momento em que o mundo atravessa a questões ligadas às tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, mas ainda assim há já a confirmação de vários chefes de Estado que estarão a participar de 22 a 25 nesta cimeira, como é o caso do chefe de Estado do Botsuana, do Mabako, do Congo Democrático, Félix Tshisekedi, para além de Faustin Arshad Touadéra, da RCA, República Centro-Africana, da Etiópia, Taye Selassie, Gabão, Brice Nguema, Mauritânia, Mohamed Kid Sheikh El Gonzani. Estarão, portanto, para além dele, da Namíbia, de São Tomé e Príncipe, Togo, que irão dar este cariz muito importante para o nosso continente neste tipo de cimeiras. Vou começar aqui pelo Dr. Aragão. Doutor, cimeira 17ª, neste encontro que está a criar essas expectativas, mesmo a nível local, muitos empresários esperam que de facto haja uma viragem. Claro, João, é inegável não dizermos que esta cimeira vai projetar o nome de Angola ao mundo. É inegável dizer isso. E nós ouvimos aquilo que foi a entrevista da CO, aqui nessa casa de televisão, que o momento é oportuno que Angola acolhe esta atividade, numa altura em que Angola e o presidente Lourenço estão a assumir a União Africana e que Angola tem estado a apresentar um índice muito elevado naquilo que é a intenção do desenvolvimento do nosso país. Portanto, será um fórum, e o mesmo fórum é considerado de grande importância para Angola e para o continente africano, podendo marcar um novo ciclo de oportunidades em matéria de comércio, investimentos e parcerias sustentáveis entre os Estados Unidos da América e o continente africano, e aqui particularizar, permita-me, Angola. É importante aqui, neste momento, que esse fórum
os nossos empresários sejam catalogados, para que haja uma conexão, uma ligação entre os empresários. Não podemos olhar só simplesmente nos empresários que vêm dos Estados Unidos, mas temos que olhar nos empresários que vêm pelo continente africano, porque também temos bons empresários. Aliás, Angola tem estado a fazer cooperações de vários domínios empresariais. E aqui mesmo no nosso país temos empresários malianos, temos empresários brasileiros, sul-africanos. Portanto, é neste carris, é este fórum que Angola e os seus empresários devem aproveitar para poder massificar o ambiente de negócio. Porque nós discutimos muito, e aqui nessa casa de televisão, eu posso reiterar, dito por mim, discutimos muito a qualidade do nosso empresário. Será que nós temos empresários, outros dizem emprestados, porque muitas das vezes, num outro momento, nós tínhamos empresários que emprestavam mais no banco público angolano do que ser a banca a ir à busca do empréstimo a empresários. Então temos que inverter o papel. Não deve ser o empresário a recorrer sempre da banca, quer pública, quer privada, mas deve ser a banca a recorrer dos empresários. Por isso é que este fórum vem num momento muito crucial, em que Angola comemora 50 anos de independência nacional. Angola acolhe, tem estado a acolher várias cimeiras. Esta não é a primeira cimeira que Angola vai acolher. Estamos a falar da Assembleia Nacional, penso que o ano passado acolheu uma grande cimeira da OIP, e penso que há menos de 3 dias o Ministério dos Recursos Minerais teve uma reunião com os ministros ligado ao petróleo, tendo em conta a própria cimeira, o diamante natural, tendo em conta aquilo que será mesmo já a cimeira Estados Unidos-África. Portanto, nós estamos aqui a ver um momento crucial que Angola tem estado a agizar, e esperemos nós que os convidados já confirmados, estamos a falar cerca de 50 países que já confirmaram a sua presença, que vai dar um outro ar de grandeza do nosso ato. Estamos a falar que presidentes de alguns países e estados. Portanto, esperemos nós que, de facto, esta cimeira possa trazer o mote do investimento privado em Angola. É isso que o presidente Lourenço e seu executivo almejam. Esperemos nós que os empresários nacionais acolhem, bebam da experiência não só dos empresários norte-americanos, porque no continente africano também há bons empresários. Correto. E que possamos apresentar um ambiente de negócio internamente, tendo em conta a divisão político-administrativa que nos tira de 18 províncias para 21 províncias. Naturalmente, aqui o ambiente de negócio é mais aberto e esperamos nós que os empresários consigam entrar, tendo em conta também, vou já terminar, sei que o João quer me cortar. Não, tem que cortar mesmo. Tendo em conta, vou já terminar. Mas são os exatos praticados pelo nosso executivo. Mas temos tempo para falar disso, não gasta tudo agora. Sim, tendo em conta as leis dos simplificas, que estão a desburocratizar as normas administrativas do nosso país. Portanto, há aqui um clima muito bom para que o empresário estrangeiro possa investir em Angola. O Corporate Council África, em parceria com o governo angolano, que vão realizar esta cimeira. Manuel Pinheiro, mais do que ter, e o Aragão fala aqui das questões da experiência e da importância que às vezes tem para se exportar para os Estados Unidos. O que é que acha que pode acontecer? Não, em primeiro lugar, eu gostava de felicitar as instituições angolanas e, em particular, o Sua Excelência, Sr. Presidente da República, por estar a cumprir com uma promessa eleitoral que está na senda de estabelecimento de pontes para a diplomacia econômica. Portanto, isto é daquilo que nós necessitamos. O Executivo estabelece linhas e nós, cidadãos que temos potencialidade para fazer negócio, interagimos com os outros empresários de outras latitudes para que haja o fortalecimento da nossa economia, haja dividendos comuns, ganhemos todos. Portanto, quanto à pergunta que me faz, efetivamente essa cimeira é um ato de grande relevância. Mesmo a partir da quantidade de pessoas que vêm, fala-se de mais de 3.000 pessoas,
e da grandeza também da qualidade das pessoas. Portanto, estamos a falar de vários chefes de Estado e de governo que vêm para Angola. E aqui o colega Aragão já falou de que a Cimeira vai dar notoriedade ao país, vai continuar a dar notoriedade, porque o país já é notório, e também vai permitir estabelecimento de vínculos. Agora, nós, africanos, temos que ter orgulho da nossa condição de africano e sermos convictos que também podemos negociar acordos mutuamente vantajosos com quem quer que seja no mundo. E o capital não tem pátria. O capital não tem pátria. E daí que nós necessitamos de interagir com capitais de outras latitudes. Mas, sobretudo, temos essa convicção. Essa convicção é muito importante. De sabermos que nós podemos fazer negócios bons com qualquer empresário de qualquer parte do mundo, sem complexo de inferioridade ou de superioridade. Isso tudo é muito importante. Mas não se corre o risco, por exemplo, de haver uma espécie de os africanos aguardarem que sejam os americanos, porque eles dizem que é uma grande oportunidade para empresas americanas expandirem os seus negócios na África. Pois, nós também devemos inverter. Nós devemos inverter. Também é uma oportunidade para também os africanos expandirem os seus negócios para o mundo. Mesmo sabendo da superioridade tecnológica, sabemos disso, financeira, sim, etc. mesmo disso, mas também nós podemos, dentro desse negócio, também uma cota importante pode ficar conosco. Nós temos que ser, primeiro, ousados e temos convicções firmes de que nós podemos aprender, ao mesmo tempo, também assimilar as matérias, os entendimentos com as pessoas de outras latitudes, mas também outras pessoas aprenderem conosco. Nós também aqui temos ensinamentos e somos pessoas muito resilientes porque as nossas necessidades são muito grandes, vivemos situações muito difíceis, mas conseguimos transpô-las. É nesse sentido que o fórum tem grande importância. Agora, um apelo, nós angolanos cidadãos devemos dar uma boa impressão, como sempre, acolher bem os nossos visitantes, facilitar as pessoas. Quando um angolano for perguntado qualquer instituição, deve ser o primeiro em dizer onde indicar, não complicar, porque isto também é a diplomacia do cidadão comum. Nós aqui habitualmente nos chamamos como auxiliares não nomeados. Mas o cidadão comum também pode fazer a sua diplomacia, que é o ser educado, a ser prestável. Tudo isso vai contar para o currículo, já não do angolano em si, mas do país chamado Angola, que é a pátria de todos nós. Bambi, a questão... Inclusivamente da África, porque nós africanos também chegou a hora de nos colocarmos numa posição de respeito perante outras latitudes. Houve momentos em que, fruto mesmo da experiência do colonialismo, que foi dramático, não conseguimos nos impor, mas parece-me que agora já podemos nos impor com uma certa latitude, com uma certa convicção. Fernando Bambi, portanto, eles dizem no seu relatório, esta Corporate Council, que, portanto, haverá possibilidade das empresas americanas obterem informações valiosas, principalmente sobre tendências de mercado em evolução no continente africano. Portanto, a conferência é mesmo Estados Unidos-África empresarial, né? Portanto, é mais do interesse americano. Acha que a vinda de vários chefes de Estado do continente podem também olhar um pouco para aquilo que é chamar a atenção para... Hoje fala-se muito na questão não só de produzir matérias-primas, mas de transformar as matérias-primas no continente. Obrigado, João. De facto, eu vou começar a minha nota alinhando-me naquilo que fazia referência exatamente o Dr. Manuel Pinheiro, quando dizia da necessidade dos países africanos procurarem estabelecer relações de cooperação mutuamente vantajosas. É verdade que, e como é a designação, não é, dessa cimeira, é Estados Unidos-África. Significa dizer que é a cooperação entre
dois continentes, não é? Entre o continente africano e uma das mais proeminentes potências mundiais, que é os Estados Unidos. Naturalmente, o que se espera dela, obviamente, é que, de facto, tanto a América como os estadistas africanos e inclusive os seus empresários consigam efetivamente tirar partido exatamente desta cimeira que é bastante estratégica, não é? Hoje por hoje, para nada adianta desenvolvermos cimeira só para estendermos o tapete para as outras nações, sem que nós consigamos exatamente aproveitar, não é, dessa parceria estratégica um ponto de equilíbrio que possa permitir com que as nossas economias possam ser relançadas, para que o empresariado africano possa, obviamente, encontrar soluções e possibilidades de inserir-se noutros mercados, como o mercado norte-americano, que obviamente é um mercado bastante competitivo, mas tem-se dito, se as pessoas pretendem-se, quem quiser fortalecer-se tem de andar exatamente com os fortes. Então, e essa possibilidade que se abre aqui para, de facto, os empreendedores africanos possam, juntos dos empresários norte-americanos, ver essas possibilidades. Que possibilidades exatamente eles têm também, de forma conjunta ou de forma isolada, não é, de explorar também tendências de mercados nos Estados Unidos. É evidente que... Mas, Bambi, os Estados Unidos, por exemplo, confirmaram a sua delegação oficial da Casa Branca. Vem o Troy Fitrell, que é o principal homem dos negócios africanos da Casa Branca. Massad Boulos, que é também assessor do presidente Trump para o continente. Conor Coleman, que é o homem dos investimentos. O James Burrows, que é do Exim Bank dos Estados Unidos. Constance Hamilton, que é assistente para o comércio norte-americana. E Thomas Hardy, diretor para o comércio e agências de desenvolvimento. Então, isso quer dizer que a própria Casa Branca, o próprio governo americano está empenhado nesse... Pois, exatamente, nós pretendíamos terminar com a nossa fala nessa vertente, porque muito se cogita, sobretudo da opinião pública, não é, que em certa medida procura descredibilizar este evento que, em nossa opinião, é um evento estratégico de dimensão global, que ocorre num contexto, como os colegas fizeram muito bem referência, exatamente da comemoração dos 50 anos da nossa independência, mas também que corresponde com a assunção, não é, da União Africana por parte do presidente João Lourenço. Aliás, que se diga mesmo de passagem que o presidente está com uma agenda muito preenchida em termos de diplomacia econômica, atendendo o facto, por exemplo, de estar a participar numa conferência, numa outra cimeira, não é, que antecede exatamente que essa cimeira Estados Unidos-África, que é a cimeira de cooperação Europa-África, que se realiza exatamente na cidade de Roma. Bem, se por um lado há esse interesse por parte das lideranças africanas e particularmente do presidente João Lourenço, que assume a presidência rotativa da União Africana, que pretende em certa medida trazer uma outra dimensão do desenvolvimento econômico para o continente africano. Por outro lado, há um elevado interesse da administração Trump em reforçar exatamente esses laços econômicos com o continente africano. E já dizia precisamente o Dr. Pinheiro de que com
a assunção ou com a emergência da administração Trump terão ocorrido nos primeiros momentos algum mal-estar fruto de algumas medidas políticas e econômicas adotadas pelo presidente Trump, o que em certa medida demonstrava um aparente distanciamento estratégico em relação ao continente africano. Mas o capital não tem pátria. Sim, o capital não tem pátria, mas quando, por exemplo, o João cita importantes figuras da administração Trump que estarão representadas nesse evento, então é um indicador do quanto a própria administração Trump está interessada em reforçar os laços com o continente africano, não é? Procurando corrigir em certa medida aquilo que foi o erro cometido no seu primeiro momento, em que a diplomacia com o continente africano estava praticamente fragilizada. E lá depois veio o presidente Joe Biden, que com uma nova filosofia voltou a colocar o continente na agenda dos Estados Unidos, e exatamente o presidente Trump, percebendo-se que a África é um parceiro bastante estratégico, então teve que apoiar, daí que exatamente figuras sonantes da sua administração e do empresariado norte-americano estarão presentes aqui. Então queremos esperar que, de facto, também da nossa parte, como africanos e particularmente como angolanos, possamos exatamente tirar partido da cimeira para alavancar a nossa economia. Uma cimeira que se realiza particularmente no momento, e aqui falando da África, em que há informações segundo as quais a própria administração Trump quer limitar a entrada de africanos, inclusive com o nome de Angola, nos Estados Unidos, mas essa cimeira pode desafogar e ter-se uma perspectiva muito maior, já que vem uma delegação, uma perspectiva diferente ao próprio presidente americano, ou se olharmos um pouco para aquilo que é a saída massiva de quadros, por exemplo, que acham que indo para fora conseguem melhores condições de vida, a migração que nós assistimos. Portanto, isto pode constituir, realizando-se agora e nesse momento de vários conflitos no mundo, pode fazer com que, com uma boa mensagem, se comece a trabalhar mais efetivamente no continente? Se de facto essas empresas expandirem os seus negócios para a África. João, como dissemos aqui, aliás foram os colegas que disseram que o capital não tem pátria, e o capital está no continente africano, e é preciso dizer aqui, recordar os telespectadores, que esta cimeira está a se realizar em Angola também por um motivo de que Angola é um país instável. Angola é um país estável em termos de segurança. Nós estamos aqui a ver, aliás, estamos aqui a ver à volta do nosso próprio continente alguns países africanos em conflito. E Angola é um país que apresenta esta segurança de estabilidade nacional. E estamos também a ver, e o João fez muito bem referência à presença de norte-americanos, da governação Trump. É preciso dizer que enganam-se quem pensa que os governos não comunicam. Os governos comunicam-se e os governos trabalham entre governo. Porque havia uma corrente, quando o presidente Donald Trump assumiu a liderança da América, que diziam de que as relações entre Angola, Estados Unidos e o continente africano deveriam azedar. Estamos a ver que não. As relações continuam, cada dia que passa, a se fortificar. Aliás, foi dito mesmo pelo presidente Trump que é um interesse, aliás, a representante da televisão pública de Angola nos Estados Unidos da América, Ariana Vraz, interpelou a Sua Excelência, Sr. Presidente Trump, e perguntou qual é a visão que o Presidente Trump tem sobre o corredor do Lobito. E o Presidente Trump respondeu que é uma visão ampla, é uma visão para continuar, é um projeto que deve continuar. Razão pela qual vêm os quadros da presidência do Presidente Trump para acompanhar aquilo que será o Fórum Estados Unidos-África. É verdade que sim, os Estados não podem
interferir na gestão de cada país, mas essa cimeira pode vir, sim senhora, respondendo já à tua pergunta, João, pode vir, sim senhora, desafogar aquele clima de crispação que tem entre Estados Unidos e alguns países africanos. É preciso dizer que Angola não se encontra neste clima de crispação com os Estados Unidos, continuam numa relação, como o João tem dito, siameses, uma relação de amizade e cooperação. Portanto, este fórum, naturalmente, com os representantes do governo do presidente Trump, pode, sim senhora, desafogar. Agora, é importante que os presidentes africanos saibam negociar, saibam conversar e devem se posicionar enquanto chefe de Estado, enquanto país, porque muitas das vezes o problema é, como dizia o Pinheiro na sua primeira fala, o problema é a posição de cada país africano. Nós não podemos nos posicionar sempre como mendigo. Aliás, o presidente João Lourenço, quando do discurso sobre o Dia da África, já havia dito de que o continente africano não deve estar à espera de apoio. O continente africano, muitas das vezes, fica à espera de apoio de outros continentes. E muitas das vezes as riquezas saem do continente africano. Correto. Portanto, não faz justiça de que, se de um lado as riquezas saem do continente africano e vão para outros continentes, e depois é o próprio continente africano, os próprios países africanos que vão à busca dos recursos que saíram dos seus próprios países e comprar com uma outra moeda, com um outro numerário que não faz sentido. Portanto, eu penso de que nesta cimeira, quer os presidentes africanos, quer os seus empresários, porque os presidentes não vêm sozinhos, os presidentes vêm com os seus empresários africanos, renomados e de nome, portanto, esses devem ter uma posição de igualdade. Muito porque bem. cada país tem a sua soberania, tem a sua independência. Os Estados Unidos, embora seja uma grande potência, mas não está acima do A ou do B. Para vocês, a questão ligada sobretudo à robustez empresarial e económica do continente africano, claro que olham para a América e como foi dito aqui, a maior economia do mundo, né? E sobretudo quando se falou aqui já da simplifica, a burocracia, e quando se fala de temas como a corrupção, por exemplo, né? Que são assuntos que podem ser delicados, mas deverão estar em cima da mesa por conta da transparência nos negócios. Sim, nós, em termos da transparência do negócio, do investimento, da nossa própria dignidade, nós temos um quadro, no marco, temos um marco jurídico legal que nos permite estabelecer negócios com qualquer país, em questões de transparência. Depois temos um marco institucional que enfrenta alguns desafios, mas no caso aqui da Angola, o nosso país, o nosso executivo tem feito progressos. E os progressos estão na simplificação de processos, como o colega Aragão já aqui disse, relativamente ao simplifica. Não temos medo da corrupção. Não temos medo da corrupção, até porque assumimos a responsabilidade de a combater e temos vindo a combater a corrupção. Há pessoas que dizem que o combate à corrupção não devia acontecer, etc, etc. Eu sou daqueles que digo que em qualquer parte do mundo, em qualquer ordenamento jurídico, a corrupção é crime. E, portanto, combater o crime não é mal, e aí está muito bem o executivo angolano. Há também compatriotas nossos que dizem, não, mas o combate é seletivo. Sim, mesmo nos tribunais, os processos são distribuídos. Há processos de comuns, há processos abreviados, há processos de transgressão. Portanto, a seleção de processos não pode ser um problema que pode impedir a transparência dos atos. Portanto, os processos judiciais não são como um cataclismo natural, quer dizer, a chuva, como chuva, não. Os processos judiciais têm que ser instruídos, têm que ser distribuídos, têm que ser reparados e têm que ser julgados. Todo esse processo comporta, digamos assim, seleção. Portanto,
Neste prisma, nós, como é um Estado recente, estamos a andar bem. Sim, mas aqui não particularizando Angola. Não, sim. Portanto, porque Angola, a visão que se tem Angola da África, né? E da Angola e os outros países africanos também têm feito progressos. Têm feito progresso. E a partir desta, certamente que também vão levar daqui ensinamentos, que nós só ganhamos com a transparência. Nós só ganhamos com o combate à corrupção. A corrupção é um mal que tem que ser combatido. O Estado angolano e outros Estados africanos devem investir recursos suficientes para prestigiar os sistemas judiciais, os aparelhos de investigação, para efetivamente combatermos a corrupção. Okay. Com a corrupção não há desenvolvimento, meus caros compatriotas. Ok. Não tenhamos ilusões. Muito bem. Vamos só aqui. Chegou e porque já levamos algum tempo com esse aspecto, ainda há outros assuntos aqui a tratarmos. Domingos das Neves, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João. O trânsito está bom? Obrigado. Bom dia, Domingos. O trânsito está bom? Mais ou menos. Ok. Estamos aqui já para terminar este primeiro tema, que é a 10ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África. Já que ouvimos argumentos do Bambi, o Aragão e do Pinheiro. Qual é a expectativa que tens relativamente a este começo amanhã? Esta cúpula? Bom, as expectativas é que de facto se delineiem espaços abertos para reforçar as cooperações entre os Estados Unidos e os países africanos. É uma pena que a África é considerada um todo diante dos Estados Unidos, né? E isso creio que não facilita muito e não a canalização dos investimentos, sobretudo para aquilo que ao nosso país diz respeito. Mas eu acho que uma das coisas, no meu ponto de vista, fundamentais, que se devia estar no centro das atenções é o desenvolvimento da África. E o desenvolvimento da África, do meu ponto de vista, passa por uma situação, passa por um canal muito específico. É a formação dos jovens, sobretudo nas universidades e nos institutos politécnicos dos Estados Unidos. Se nós, o desenvolvimento na África está quase emperrado, porque não passa dos discursos. E é preciso dar um salto qualitativo entre o discurso e a ação prática. Eu não gosto muito de Marx, Lenin e coisas, mas há aí uma frase que diz que a prática é o critério da verdade. A partir desse prisma, eu acho que um dos aspectos, no meu ponto de vista, que... Mas Marx era alemão, né? Era pragmático. Mas a ideologia é sua. Ok, pode continuar. Pode continuar. Eu acho que essa questão prática da praticidade é que falta sair dos discursos africanos, da leadership africana. E, no meu ponto de vista, os investimentos. Aliás, porque os Estados Unidos, a Europa, por exemplo, a partir do Plano Marshall, o Plano Marshall consistiu nessa ajuda financeira que os Estados Unidos deu à Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E uma parte grande destas ajudas consistiu na formação de pessoas. E a Europa só conseguiu se reerguer com o tempo e ter as estruturas que tem hoje, graças também a essa dimensão da formação dos jovens, sobretudo. Então, eu acho que um dos elementos práticos, no meu ponto de vista, que devia sair dessa cimeira é que, na possibilidade de se canalizar financiamentos para investimentos, grande parte dessa fatia devia ser para a formação dos jovens. Porque o futuro deste país, a partir do presente, está nas mãos dos jovens. Porque os jovens são as pessoas, em todas as sociedades, são os jovens que criam inovações, são os jovens que têm ideias, são os jovens que pensam na liberdade, são os jovens que pensam
no presente e no futuro. E procrastinar isto, quer dizer, deixar isto nas mãos só de adultos, de mais velhos, quer dizer, eu acho que isto é que tem estado a enterrar e a adiar, enterrar não, mas adiar o desenvolvimento da África. Estando a comemorar os 50 anos e com essa conferência, com essa cimeira, e agora falando de jovens, a projeção da África é para os próximos 50 anos, né? Diga-se de passagem, mas eles dizem, a Corporate Council on Africa, que o que mais aflige e adia o desenvolvimento, já para terminarmos mesmo, esse tema dava para 2 horas, né? Tem a ver um pouco com energia elétrica, infraestruturas, agronegócio, tecnologias digitais, saúde, indústrias criativas. Eu vejo aqui indústrias criativas como algo que alguns países já têm um desenvolvimento grande, né? Nigéria, África do Sul, Uganda, Gana, etc. Têm estado a dar passos. Mas eles identificam isso como sendo dos principais pontos que fazem com que não haja avanços, né? Em todos esses aspectos. Aqui, de facto, há que ter força jovem para progredir. Bambi, o que pensas? Obviamente que o Dr. Domingos das Neves sublinhou muito bem quando colocou a questão dos jovens, não é? E porque considera-se que a juventude é a força motriz de qualquer sociedade. Então deve ser essa juventude, não é, a ser empoderada, a ser dotada de competências e habilidades. Aliás, hoje os mercados são bastante dinâmicos e exatamente a componente das indústrias criativas é um elemento muito importante para o desenvolvimento, não é, relacionado com a realidade local. Por mais que nós busquemos parcerias de desenvolvimento com outros países, mas nós temos realidades específicas. Então, e essas realidades específicas poderão ser desenvolvidas com recurso, não é, a indústrias, a criatividade da indústria local. E exatamente é isso que se espera da nossa juventude, não é, serem potenciadas. Fundamentalmente aqui, olhar sobretudo para a questão relacionada com os currículos de ensino, que muitas das vezes tendem mais a privilegiar conteúdos de componente teórica sem que se privilegie aspectos práticos que, de facto, incitam os jovens, não é, a desenvolver os seus talentos e encontrarem as melhores vias, as soluções tecnológicas, as startups que, de facto, concorram para retirar a África desse marasmo. Porque sem indústrias criativas, sem energia, sem infraestruturas, é óbvio que o desenvolvimento que tanto almejamos continuará a ser adiado por várias décadas, se não mesmo por vários séculos. Então, precisamos ver aquilo que, de facto, constitui a prioridade para o nosso desenvolvimento. Recursos naturais, minerais e humanos até temos, embora que os humanos exatamente está relacionada a essa componente do capital humano que deve exatamente ter estas competências para transformar a nossa realidade em potencial para o desenvolvimento sustentável. A ser assim, de certeza que o futuro que se almeja para esse continente pode estar por perto. Muito bem. Está aqui então, vamos aguardar. Era só dar um subsídio. Pequeno, que, efetivamente, que os nossos governos, efetivamente, os governos africanos, devem alinhar as necessidades de desenvolvimento com as nossas necessidades de formação. As nossas academias, as nossas universidades também. Nós aqui no painel muitas vezes discutimos as questões da investigação. A nossa investigação tem que transitar para um outro patamar. Temos que passar de investigação de caráter, está aqui um acadêmico, de caráter descritivo, para passarmos para investigações de caráter experimental, que podem nos dar um valor acrescentado. E isso combinado com aquilo que o Dr. Domingos das Neves estava aqui a dizer, da formação nos institutos
americano. Não é só aí. Por exemplo, era bom que os nossos quadros, por exemplo, a América forma bons filósofos. Era bom que nós experimentássemos, por exemplo, formar pensadores também nos Estados Unidos e em outras latitudes, porque isso dava mais valia. Quando nós falamos, por exemplo, no mundo do direito, de um filósofo como John Rawls, de um Robert Darby, todos esses pensadores são americanos. E então, a forma de nós pensarmos vai importar muito para um país como a América, porque a América, por exemplo, é um dos países que se importa muito com a questão das leis. O aparelho da justiça, como é que está? Porque a visão deles é essa. Eles têm uma visão de que se o marco histórico, o marco institucional e o marco jurídico não estiver estabelecido, eles desistem de fazerem as coisas. Ok, e aí, então, aí onde é que também pode estar o nosso ganho. Então aí vamos aguardar que de facto haja essa componente. E estamos a falar de quadros. Sim. Quadros esses, Dr. Domingos das Neves, que regressaram de Cuba, depois da formação, 136 médicos. Disseram eles que com todas as adversidades que tiveram, etc., conseguiram de facto formar-se e agora regressam para esse contributo. Médicos e mais médicos, não é? Sim, é premente a necessidade de termos sempre mais um corpo clínico angolano que tenha conhecimento. Cuba, com todas as vicissitudes que Cuba tem, mas há áreas do saber, como a medicina, em que Cuba tem, de longe, leva em vantagem até comparando com muitos países europeus. Então, ir a Cuba, só espero que estes médicos e os próximos que irão, acho que não termina aqui, quando forem a Cuba, estudem mesmo nas universidades de competência em que os cubanos estudam, porque um dos grandes problemas que se coloca aqui na formação das pessoas, às vezes, Rússia, Cuba, sobretudo, é que os próprios criaram universidades, anteriormente a linguagem era do terceiro mundo, né? Quer dizer, e isto... Portanto, sair do gueto universitário, como se diz, e passar exatamente para a cidade. Sim, quer dizer, como ir para o campus. Há universidades mesmo. de competência, competência, onde estudam os cérebros cubanos. Nem chegar e ir assim como na Rússia, Patrício Lumumba, vai estudar aí, não, tem que ir para o coisa. Isso é muito importante, porque é ali onde se apreende a ciência. É verdade que nós, se calhar, uma das deficiências que temos como quadros angolanos formados aqui no ensino médio e coisas, são as debilidades. As bases são muito deficitárias e, às vezes, nessas universidades de grandes competências, as exigências são maiores. Então, para evitar, equilibrar, mas isso depois cria um grande handicap para nós, criam essas universidades, esses institutos do terceiro mundo, onde nós vamos estudar. Não, nós temos que estudar nas mesmas universidades, porque até é pago isso, né? Quer dizer, de alguma maneira se paga. Nas mesmas universidades, com as mesmas competências que a nata, a fina flor daquele país estuda. Então, para licenciaturas, mestrados, doutoramentos, pós-graduações, nós temos que optar por estas qualificações. E eu acho que, pronto, todavia, é importante que os nossos médicos, estes que foram formados agora em Cuba, tenham voltado. É o tempo de lhes dar os espaços necessários para afirmarem as próprias competências. E às vezes o que acontece é que esses médicos, quando voltam, para serem reinseridos ou inseridos no sistema da função pública, leva tempos e voltas,
Quer dizer, enquanto temos áreas, zonas em que nós não temos... Mas o Ministério da Saúde, por quanto me estou a perceber, está a fazer um grande trabalho, que é o de criar uma rede para, digamos assim, a saúde de proximidade. Sim, a medicina familiar. Isto, eu penso que grande parte desses médicos vão compor, se não forem das áreas de especialidade, vão compor esta rede, vão começar a reforçar essa rede, que é importante. E isso é importante massificar, passa-me a expressão, esta dimensão da formação dos médicos e até nas especialidades, porque o nosso país é muito grande, a população não é tanto, mas o país é grande e as exigências são muitas. E nós temos que ter, de facto, temos que apostar na saúde de proximidade. É verdade, estamos a fazer construções de hospitais de especialidade e coisas, mas nós precisamos reforçar a dimensão da saúde de proximidade, porque esta depois é que vai dar, digamos assim, a qualidade histórica na saúde de especialidade, porque o médico, esses grandes hospitais de especialidade, se o paciente vai para lá já com um histórico vindo da saúde de proximidade dos bairros, é mais fácil o trabalho dos médicos nesses grandes hospitais. Então, daí essa razão de se reforçar essa rede da saúde de proximidade. E também porque, por exemplo, o ano passado, a semana passada, nós tivemos uma conferência, a quarta Conferência Nacional Pro Albino, para falar sobre o albinismo em Angola. E deu-se conta que, por exemplo, há zonas do país em que não existem dermatologistas, né? Médicos dermatologistas. E isto é grave, quer dizer, é grave, é uma necessidade premente e eu penso que o Ministério da Saúde está a fazer um grande trabalho para a formação dessas pessoas. Quer dizer, porquê? Porque é sempre necessário, mesmo para as questões dos cancros de pele e coisas assim, se houver um acompanhamento na base, depois os institutos oncológicos que são de especialidade, fica mais fácil o trabalho deles. Ok. Bambi, o que tens a dizer sobre ele? Bem, o que temos a dizer naturalmente é um marco importante e porque temos vindo sempre a debater da formação, do processo da formação de quadros, embora, do que saiba, esses médicos que regressaram ao país não tiveram toda a sua formação na República de Cuba. Não é? São médicos que já existiam aqui no Sistema Nacional de Saúde, em algum momento foram selecionados pelo órgão de tutela para uma especialização, tanto quanto que, pelo que nos consta, essa formação foi apenas para a especialização e que teve a duração de 3 meses. Significa dizer que as bases desses profissionais, esses nossos compatriotas que vêm agora reforçado o seu domínio de conhecimento, terá sido feito noutras instituições de ensino superior e muitas delas mesmo instituições angolanas. Agora, ao terem sido enviados para Cuba para a especialização, o que nós ansiamos é que eles tragam, sobretudo, que dentro daquilo que foi o seu pacote formativo, independentemente da componente técnica da sua especialização, não é, que consigam trazer as valências da humanização. Aliás, que é uma das características muito importantes, não é, do sistema de saúde cubano, que, aliás, é um sistema que eu conheço porque estive em Cuba durante muito tempo e fundamentalmente, a questão da humanização é um elemento chave e é uma das componentes que cria muitos constrangimentos aqui na nossa sociedade. Já agora, estudou naqueles institutos criados só para quem foi depois, ou estudou mesmo lá na fina flor? Só uma questão, não é? Sim, bem, por acaso eu estudei
na Universidade do Oriente, não é? Na Fina Flor mesmo, né? Sim, quem conhece a Universidade do Oriente é uma das universidades prestigiadas, está nos rankings, não é? E claro que tivemos uma formação boa e que tem estado a possibilitar dar o nosso contributo nos mais variados setores onde somos chamados. Pois é, continuando. Sim, e olhar exatamente... Ao olharmos exatamente para a componente da humanização, que é um elemento muito, muito chave, porque tem sido feito um esforço muito grande na edificação de novas unidades hospitalares, mas muitas das vezes essas unidades hospitalares acabam por herdar aqueles vícios do passado, a falta de humanismo, o que em certa medida desestimula o próprio paciente, não é, para ir à busca dos serviços médicos. Mas desculpe que eu corte, para quem esteve nessas unidades, como é o meu caso, a minha experiência, nota-se de facto que é uma grande mudança na forma de atendimento. Independentemente de tudo, pode até haver um ou outro, mas na generalidade há aqui um trabalho que tem sido feito muito grande junto. E hoje as enfermeiras até já são mais simpáticas. Hoje já se encontra um trabalho melhorzinho. E isso, de facto, eu posso falar com experiência própria. É claro que nós, quando fizemos essa nota, não queríamos pintar, não é? Não, é que quando se fala disso, fala-se que uma imagem toda a gente atende mal. Não é verdade. Negativa. Não, temos consciência que realmente há profissionais dentro do sistema de saúde bastante comprometidos com o manejo, mas também temos muitos que realmente a componente humana praticamente está isenta do seu quadro da construção da sua personalidade. Então é a esses que nós queremos chamar a atenção, não é? No sentido de primarem mais pelo humanismo, porque tem que ver com a saúde de todos nós. Aliás, nós não podemos aspirar ao desenvolvimento se de facto tivermos um sistema de saúde bastante coxo e que não atenda às necessidades do nosso desenvolvimento. Okay. Não podemos continuar exatamente a enviar para o estrangeiro situações que entendemos que em 50 anos deveriam ser tratados já aqui no nosso país. Claro que esses investimentos em termos de infraestrutura devem ser compatíveis com o investimento em termos de recursos humanos, de tal forma que possamos poupar, não é, algumas divisas que muitas das vezes são enviadas para atender os nossos irmãos e parentes fora do país. Pinheiro, sim. Isso de alguma forma fica ligado, né? Porque realiza-se uma cimeira com mais de 2.000 convidados e é preciso ter aqui um sistema de saúde capaz, né, de poder atender esta demanda e este regresso, pelo menos destes jovens médicos que vêm trazer esse cunho mais humanizado. Como já disseram aqui os colegas de painel, esses são médicos efetivos. Cuba forma médicos, quer na fase de licenciatura, quer nas especialidades. Em bom rigor, é bom dizer que não são só... Eles formam de várias partes do mundo, né? Sim, acolhem lá, sim. acorrem a Cuba. E não forma só angolanos. É isso que eu estou a dizer. Formam até norte-americanos. Até norte-americanos, só para dizer isto. No meu caso, a experiência que tive em Cuba, eu fui para a Ilha da Juventude, onde fiquei nas SBECs, lá, escolas no campo, e depois fui para a Universidade Central, a Universidade Central de Las Vias. Quem conhece, agora chama-se Universidade Central Marta Abreu, quem conhece sabe também que é uma das universidades de renome da República de Cuba e também do mundo, nesse caso. Não temos experiências de angolanos que tenham estudado em escolas pura, simplesmente criadas para angolanos, a não ser do ensino básico. Essa é a experiência básica e pré-universitário. Até porque, no fim, também o pré-universitário era já generalizado.
Portanto, a experiência cubana que nós tivemos de nossa passagem por Cuba é essa. Mas do regresso, estamos aqui a falar do regresso. Dos médicos. Dos médicos. Bom, esperamos que esses médicos sejam bem acolhidos e acarinhados, porque normalmente espero que tenham mudado também os procedimentos em alguns sítios e demos conta disso, porque em outros contextos houve muitos anticorpos relativamente à recepção de novos quadros, porque muitas pessoas, fundamentalmente nós, quando voltamos ao país, éramos muito novos e muitas pessoas que tinham títulos acadêmicos eram já pessoas com uma certa idade e sentiam-se ameaçados. Espero bem que ninguém se sinta ameaçado com a vinda desses nossos compatriotas. Eu já disse aqui, Angola é grande e aí eles não vão estar concentrados não, todos em mas Luanda, às vezes, mesmo em certos lugares, cria-se anticorpo perante o novo que chega e pedimos solidariedade para com eles, porque eles são pessoas que chegam, apesar de que muitos já têm experiência daqui do país, mas essa solidariedade é fundamental, esse bom acolhimento de um quadro recém-chegado é fundamental, porque tivemos experiências também bastante amargas em outros contextos. Bem, aqui nós falamos quando... Mas, João Pinto, aqui sobre a humanização da saúde, não sei, agora estamos aqui, nós somos auxiliares não nomeados, e nessa qualidade falamos para todos, a possibilidade, por exemplo, da Igreja Católica ver uma pastoral da saúde, também seria bom. Seria bom porque realmente a desumanização do sistema de saúde toca a sensibilidade. E a saúde é o primeiro direito para exercício de outros direitos. Se não temos saúde, nem podemos produzir, nem podemos estudar. Portanto, não sei, dentro das possibilidades que a igreja tem, de ver a possibilidade de instaurar uma pastoral para a saúde. Tu estás a olhar para Domingos das Neves? Não, porque eu estou Domingos das Neves. É a pessoa que está mais próxima da igreja. É para advogar próximos raciais, se é possível uma coisa dessa. Mas é só para respondendo o Pinheiro, pode olhar mesmo o Dr. Domingos das Neves, mas a Igreja Católica já existe essa pastoral, penso que chama-se Pastoral da Saúde e Paz. Pelo menos a minha comunidade, a paróquia Nossa Senhora das Graças, no meu município do Rangel, tem esta pastoral que cuida das questões de saúde, não só do município, mas também da saúde dos próprios fiéis. Mas entrando aqui no nosso tema, João, esse é um tema que a mim... Quando eles foram, falamos aqui, né? Falamos, sim. Falamos aqui, 300 falamos, e esperávamos que o seu regresso, de facto, foram esses meses, esse regresso que traga, então, como é que se diz? Expertise. Não, esta notícia, João, agrada-me, pelo facto de que nós comentamos e presenciamos, aliás, quando esses médicos saíram do país, não estamos a falar só para Cuba, mas estamos a falar também para o Brasil e outros foram para Portugal. Eu, particularmente, estive lá no aeroporto a cumprimentar os médicos na sua ida, não no regresso. Um bom camarada, sim. Sim, estive lá a cumprimentar os médicos. Não, era para vir comentar com mais sustentabilidade e transparência. Não será que havia camaradas próximos de você? Não. Sou angolano, enquanto angolano tenho que estar atento com os movimentos do nosso país. E este número que regressa para o nosso também país... vai estar no aeroporto para cumprimentar os homens que vêm da cimeira. Não, naturalmente, enquanto angolano tenho que receber. Mas esse número de médicos que vêm para gratificar, que vêm para aumentar o nível de atendimento nos hospitais, e falou-se aqui muito da humanização, que é o calcanhar daqueles neste momento, porque em termos de infraestrutura, penso eu de que Angola tem estado a dar grandes passos significativos, mas é importante que esses médicos, de facto, assumam a sua profissão com a dignidade de um médico. Eu tenho dito que se para o judiciário é comparado a um sacerdócio,
O médico também deve ser comparado como um sacerdócio, porque o médico cuida de vidas. E se o médico vai cuidar de vidas, o médico deve estar eivado de muita compaixão, porque vai administrar, vai receitar, vai orientar. Portanto, é nestes carris, nessa medida de que o Ministério da Saúde tem estado a formar, é um programa que o Ministério da Saúde gizou, e muito bem gizado, em formar quadros médicos e paramédicos para que possam ajudar, então, o nosso setor. É verdade que nós temos que trazer a realidade do nosso país. É verdade que nós tínhamos um setor da saúde não muito agradável daquilo que era os anseios do povo angolano, mas nós temos um executivo, um presidente que olhou para o setor e determinou o crescimento do setor. É nessa medida, nesses carris, que a ministra Silva Lutucuta, que às vezes dizem qual é o segredo que a senhora ministra usa para ter essa dinâmica no setor. Nós temos estado a ver um setor que, cada dia que passa, vai crescendo. Nós estamos a ver um setor que responsabiliza os médicos, havendo algum arrepiar nas unidades hospitalares. Temos estado a ouvir alguns hospitais, médico que não atende pela sua própria vontade, e esse médico o Ministério tem estado a responsabilizar. Nós vimos médicos que foram expulsos da função pública com um processo interno disciplinar, e esse processo foi remetido aos órgãos de justiça para dar o seu tratamento no âmbito criminal. Portanto, é nesse momento que nós temos que também alertar a esses médicos que foram formados com o dinheiro dos angolanos. E se foram formados com o dinheiro dos angolanos, devem doar-se para os angolanos. Portanto, eu penso de que é uma notícia muito boa. Comentamos aqui na sua ainda, estamos a comentar no seu regresso. Esperemos nós que os outros médicos que foram para o Brasil e para Portugal também possam regressar e serem reintegrados. Aliás, Angola já não existe 18 províncias, Angola tem 21 províncias, de acordo com a divisão político-administrativa, e é preciso que os médicos compreendam que não vão ficar todos na urbe de Luanda. É preciso que os médicos compreendam, todo mundo da Genebra levantou uma questão muito pertinente, é preciso que haja dermatologista a nível nacional. Estamos a falar do Mochico Leste, uma província que carece de quase tudo. E se carece de quase tudo, estamos aqui a ver médicos que podem ser alocados ao Mochico Leste, que podem ser alocados ao Cuando, que podem ser alocados à província do Icoli e Bengo. Portanto, é preciso que esses médicos estejam preparados para os grandes desafios que se avizinham. Está aí então. Os médicos querem dizer alguma coisa? Faz favor. Tá bom, vamos lá. Uma coisa muito breve. A questão da humanização que o Dr. Bambi levantou é muito importante, mas é muito importante mesmo, porque há um elemento que tem que se destrinçar. A humanização não se aprende na universidade. Sim. É preciso criar essa noção de base a partir das famílias, a partir Por isso que o doutor Pinheiro levantou a questão da pastoral de saúde. Sim, isso muitas vezes a igreja ajuda. Sim, mas isto é um valor, tem que ser um valor transversal, independentemente da religiosidade da pessoa ou não. Sim. A humanização vem com a chamada compaixão. A compaixão é o respeito pelo outro, isso, o amor pelo outro, a atenção pelo outro. Isto não se aprende nem na igreja, nem na universidade, mas se aprende na família e na escola, que é o primeiro local de socialização que nós temos como seres humanos. E é muito importante isso, sobretudo na dimensão da saúde. Olha, por exemplo, agora mesmo deve estar a ser enterrado um amiguinho do meu filho, do Ieto, na mesma idade, que teve um acidente, numa brincadeira, caiu e teve uma hemorragia interna na cabeça, mas não se deu conta. Foi a um hospital destes novos aqui e acho que há uma peça de TAC, do aparelho de TAC, que não estava lá e então não se conseguiu fazer o TAC. São coisas que não se...
que não se percebem, né? Porque a peça não estava ali naquele hospital, tinha sido emprestado para um outro hospital. Quer dizer, e o miúdo faleceu por causa disso. Quer dizer, um miúdo de 9 anos falecer por essas condições, assim, quer dizer, e uma frieza que no tratamento com a família sua, né? Quer dizer, os relatos que se ouvem nas maternidades, em algumas maternidades de Luanda, são coisas de arrepiar e que nota-se de facto essa ausência de valores humanos, né? Quer dizer, isto não é com um curso agora de humanização que vai mudar. Nós temos que apostar nas novas gerações que hão de mudar a mentalidade, porque há pessoas que depois de uma certa idade já não mudam de mentalidade. Só tem que ser mesmo de forma coercitiva. Né? É de pequeno que se torce o pepino. Exatamente. Ok. Já para terminar então essa temática? Não, sim. Se por um lado nós chamamos aqui alguma atenção aos médicos formados, mas também não podemos deixar de chamar a atenção ao próprio Ministério para um acompanhamento rigoroso, não é, desses profissionais, garantindo uma melhor inserção, mas olhando também para aquilo que tem sido um dos graves problemas, que é o congelamento das carreiras dos médicos. Esses médicos agora são especialistas, supervalorizaram-se. Então, é preciso que existam outras políticas para que, de facto, não é, se continue a fazer o devido acompanhamento, dotando-os de condições de trabalho, mas sim olhar também para aquilo que tem que ver com a progressão das suas carreiras. Muito bem. João, eu queria só chamar a atenção vocês com à questão do respeito de nós, os utentes, para com o pessoal médico. Nós temos compatriotas nossos que vão aos hospitais e lutam com os profissionais de saúde. Quer dizer, a obrigação dos médicos é uma obrigação de meios. Os médicos, os profissionais de saúde, muitas vezes dão o seu melhor, mas o nosso doente, o nosso familiar, muitas vezes pode não sair, digamos, curado, até pode perder a vida aí. Mas isso não pode dar motivos à briga com o pessoal médico, porque, na verdade, a medicina também tem limite no que é a salvação de uma pessoa. Quer dizer, tem limite. O mais importante é que todos os meios, digamos, estabelecidos pelo protocolo médico foram empregues e oportunamente. Isto é que é importante. Quer dizer, por um lado, se nós falamos dos médicos... Tirando o TAC, né? Sim, se nós falamos Sim, tirando o TAC. Se por um lado, se falamos dos nossos profissionais de saúde, por outro lado, também temos utentes cuja conduta é de todo reprovável. Muitas vezes até porque as pessoas acham... Por isso é que há países que dão um seguro médico aos médicos muito elevado, exatamente porque é importante também o aceita Estado angolano, né? é importante Ninguém também que o aceita Estado angolano pense, de facto, nesta modalidade de saúde dos médicos, de seguro dos médicos, dos profissionais de saúde. Porque sejam ninguém, assegurados. é difícil aceitar a Sim. morte. Bem, e como é de educação, vamos continuar. Educação e saúde estão sempre ligados. Aliás, quando se fala do orçamento, cita sempre esses dois, Efetivamente. esses dois pontos. E, sendo docente universitário, vamos lá falar um pouco deste novo modelo curricular para a quinta e sexta classes, que vai passar a ser adotado. Qual é, para si, a grande novidade? Dr. Bambi. João, eu acho que não há muita novidade nesse modelo. Não há muita novidade. E a novidade que há não atende fundamentalmente aquilo que tem que ver com... Qual é a introdução das línguas, é isso? A questão da introdução das línguas é um elemento fundamental. Mas eu olho a preocupação, não é, da subalternização de umas línguas em detrimento de outras. E até porque nós estamos em véspera da celebração dos 50 anos da independência, continuamos com um grave problema que tem que ver com a questão da inserção das nossas línguas. Dê-me só um minuto, vamos já continuar a falar sobre isso. Vamos só dar um salto até Roma,
para termos com Ernesto Bartolomeu. Conforme já foi dito aqui, está a decorrer... ok. Estou sem o ponto aqui. Vamos então... Bem, vai continuar a falar sobre isso? Vamos só fazer aqui um pequeno intervalo. Daqui a pouco vamos regressar com outras tantas novidades e continuar a falar dos novos modelos curriculares para a quinta e a sexta classe. Eu tenho uma visão um pouco pessimista em relação a isso, na medida em que, se olharmos para aquilo que tem que ver com o objetivo desse programa, dessa mudança curricular, que é garantir uma melhor qualidade do ensino e aprendizagem e dotar uma educação mais completa, então ela começa mal, e começa mal pela seguinte razão. Não se pode pensar na implementação de um novo currículo sem antes olhar-se pela formação de professores. Porque nós teremos novos currículos quando não nos preocupamos primeiro com a formação de professores. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que as classes que irão beneficiar dessa reforma são a quinta e sexta classe. Então a pergunta é, só há uma qualidade no ensino na quinta e sexta classe? Porque seria importante olhar-se para todos os ciclos de ensino, não é? Um olhar profundo, e daí construir-se, olhar-se por uma grade curricular que de facto pudesse atender à própria realidade e especificidades do nosso desenvolvimento. Ver que tipo de criança nós precisamos formar, que competências nós precisamos dotar a essas crianças, para ver que disciplinas poderão agregar esses valores. Pelo que se sabe, as disciplinas que irão contemplar o novo currículo não permitem essa desejada mudança. Como o quê, por exemplo? Fala-se mais das línguas estrangeiras, que pronto, não são um mal de todo. Por conta que o enquadramento de Angola na sub-região requer exatamente, não é, que se privilegie o ensino das línguas. Mas isso não passa só por aí, porque nós temos ainda outras situações mais gritantes quando o assunto tem que ver com a qualidade do ensino e da educação. Não são as línguas que vão trazer essa melhoria na qualidade. Elas podem trazer uma complementaridade no processo, não é? Trazer algum conhecimento que permite com que os formandos se iniciem nas línguas que lhes podem dar uma oportunidade ao mundo, que lhes podem dar uma oportunidade, não é, de aceder à tecnologia, porque quando se fala de tecnologia, muitos dos manuais são escritos em línguas estrangeiras. Nesse aspecto, sim. Mas ela em si só não resolve o problema, porque o nosso currículo carece de uma revisão global. Uma revisão global na medida em que ainda assistimos, independentemente das várias reformas que já se realizaram até o momento, desde a independência até aos nossos dias, mas, por exemplo, constata-se que temos muitos manuais com elevados conteúdos de caráter universal, não é? E poucos conteúdos locais, não é? Da nossa realidade, que de facto é essa realidade onde os nossos quadros irão trabalhar. Então, um primeiro olhar passaria exatamente na reestruturação profunda dos conteúdos, privilegiando conteúdos relacionados com a nossa realidade local, mas fundamentalmente no processo da construção do currículo seria fundamental, não é, olharem-se para a sociedade, para os parceiros, não é? Independentemente que no ensino geral ainda não se dá competências profissionais, mas é importante começar a olhar para as próprias necessidades do nosso mercado, não é? Construirmos um currículo que atenda exatamente às nossas necessidades, às necessidades do mercado local. Isso, de facto, seria uma preocupação urgente e não somente a preocupação com a introdução das línguas para, de facto, aludirmos à desejada
qualidade da educação, porque a nossa qualidade educativa ela depende de muitos fatores. O currículo é um deles, a formação é outro, a valorização dos quadros é outro. Então, há questões de fundo. Só que pronto, nos últimos tempos temos tido o Ministério da Educação a trazer-nos sempre muitas novelas que depois acabam não sendo realizadas. Doutor Pinheiro, sendo um modelo curricular a representação ideal de premissas técnicas, teóricas, políticas, administrativas, o que é que isso vem representar agora neste novo, para a quinta e sexta classe? Não sei entender. Bom, aquilo que ouvimos aqui do professor Bambi ilustra bem as preocupações do setor. Acho que as preocupações do setor devem ser melhor avaliadas para, de facto, formarmos nesse subsistema de ensino, melhor tratamento das matérias que se impõem. Possivelmente este diploma não resolve o problema, e se não resolve o problema, o que tem que se fazer? Outra vez, apelar aos especialistas que o Ministério da Educação tem para reavaliar esse subsistema de ensino, que é o fundamental. Quer dizer, um ensino de base mal feito tem consequências até no doutoramento, se quisermos falarmos assim. Mas nessa matéria, o Estado angolano deve chamar a si esta responsabilidade, fazer tudo o que tiver ao seu alcance, alocar meios necessários para que, de facto, os currículos sejam adequados e os quadros formados sejam devidamente valorizados. E um outro aspecto é que os quadros, efetivamente, têm que ser formados de acordo com a nossa necessidade de desenvolvimento. Porque temos que saber quais são as nossas necessidades de desenvolvimento e o que nós vamos formar. Agora, depois nós temos aqui um outro segmento, que é o segmento da legalização dos estudos. Também há um diploma nesse sentido. Bom, nós aqui, já no âmbito mesmo do Simplifica, porque nós verificamos que os processos de legalização de estudos são muito morosos. Quando o doutor Bambi fala, por exemplo, de questões locais, acha que esses modelos poderão ser cópias de outras geografias? Efetivamente, podem ser cópias de outras geografias, porque isto não nos ajuda e nem nos valoriza. Isto até é mau, isso fere a nossa autoestima. Por que nós temos que copiar currículos de outras latitudes? É verdade que o sistema de ensino mais ou menos é universal, mas tem especificidades. São essas especificidades também que devem ser atendidas. Mas eu estava a falar na questão da legalização dos estudos nesse subsistema de ensino, que está-se a falar, portanto, de documentos exarados no estrangeiro. Quer dizer, um angolano que vai para o estrangeiro, o valor dos seus estudos, isto é um problema também de dignidade do nosso país. Acho que o angolano que estuda aqui, os estudos deles têm que ter valor noutras latitudes. E como é que o Estado angolano pode fazer isso? Bom, o Estado angolano, aqui na região da SADC, penso que o Estado angolano poderia, dentro da SADC, tomar medidas, influenciar no sentido de que se tomem medidas que os estudos feitos aqui em Angola, como em qualquer país da SADC, tenham o mesmo valor. Está bem, mas vamos ainda falar da quinta e sexta classe. Não, é um diploma, são tão conjuntos. Não, porque uma criança hoje que sai aqui tendo o reconhecimento dos estudos, o carimbo da se sai na quinta, chega a outro sítio, pelo menos onde vão mais as crianças que conhecemos para Portugal. Chega lá também. Mas podíamos evitar isso. Chancelaria Sim, porque se estamos dentro da CPLP, estamos dentro da SADC, então nós podíamos ter um acordo de reconhecimento pleno de documentos. Bastava a escola.
Bastava a escola, bastava um angolano, os documentos serem certificados que é angolano e tem Não, mas essas isso não habilitações. acontece. Não, o problema é que o que vocês hoje é os documentos exarados no estrangeiro, vice-versa, sofrem aquele processo todo, aquela morosidade toda. E isso não ajuda muitas vezes, fundamentalmente para diplomatas que às vezes são transferidos no meio do ano, coisas assim, e os filhos ficam, a família vai, quer dizer, fica tudo assim descompassado. Acho que são coisas que nós também podíamos avaliar e podíamos comentar. As instituições deviam dar também devida atenção a isso. Maria Aragão. João, é preciso dizer que o Ministério muitas das vezes comunica mal. E essa é uma da má comunicação do Ministério. E o doutor professor Bambe fez referência a todos os problemas, e o doutor Pinheiro também trouxe aqui os problemas do Ministério. Nós temos um Ministério que pouco forma. Pouco tempo nós falamos do Ministério da Saúde. Quantos estudantes ou quantos médicos só este ano o Ministério da Saúde já formou? E quantos professores... Nós temos um porta-voz do Ministério da Educação. E quantos professores foram formados? Não. Talvez não publicitem, trabalham nos bastidores. João, não se trata de publicitar ou trabalhar nos bastidores. Nós somos angolanos e conhecemos o nosso país. Se houvesse professores a serem formados, naturalmente o doutor Domingo das Neves poderia vir aqui dizer. Se houvesse professores a serem formados, o professor Bambe poderia me contrariar. Se houvesse professores a serem formados, o professor doutor Pinheiro poderia me contrariar. Mas não estou a falar de formação de professores. Nós, nesse momento, os alunos, penso eu, da primeira classe vão agora de férias durante o mês. Seria o momento ideal para formar os professores. Aliás, eu tenho dito que nós temos que repensar a reforma educativa. Temos que repensar a reforma. Nós temos uma ministra que prometeu introduzir as línguas nacionais no ensino. Neste ano? Não, é isso que eu estou a dizer. A senhora ministra e o seu ministério prometeu introduzir as línguas nacionais no ensino. Não está-se a falar das línguas nacionais, está-se a falar das línguas internacionais, embora sejam línguas de maior abertura, mas não podemos, muitas das vezes, é isso que falamos no primeiro tema, valorizar a língua do outro e deixar para trás as nossas línguas. Eu penso de que o Ministério da Educação é um ministério que tem bons quadros. Tem o doutor André Soma, tem os assessores da senhora ministra, tem o senhor diretor do gabinete da senhora ministra, que foi muitos anos diretor provincial de inspeção a nível da educação, o doutor Lourenço Neto, que conhece o setor da educação. Portanto, eu penso que a ministra Luísa Grillo, com todo o respeito que nós temos pela senhora ministra, eu penso que tem comunicado muito mal. Não tem trazido uma comunicação assertiva daquilo que são os anseios do Executivo. O Executivo, muitas das vezes, está a orientar de uma outra forma, e temos uma ministra a trazer uma comunicação, muitas das vezes, que arrepia a orientação do Executivo. Aqui estou a falar do presidente João Lourenço. Portanto, eu penso de que com essa introdução de mais duas disciplinas, uma vez que nós temos um único professor, e aqui a proposta também é a inclusão de mais 2 professores, prefazendo aqui 3 professores nessas classes, eu penso que é pouco. Eu penso de que nós temos o Ministério da Educação, os assessores da senhora ministra, os diretores provinciais têm de repensar. Aliás, o Conselho Consultivo... Só que uma parte, sim. Dr. Bambi e Dr. Das Neves, no nosso tempo, não é? Que diziam, na quinta e sexta classe, cada disciplina tinha o seu professor. Tinha o seu professor. Era mais dinâmico. É isso que eu estou a dizer. Por isso é que nós temos que repensar a reforma educativa. Eu também sou desse tempo. Não, João, eu também sou desse tempo. Eu, no meu tempo, também eu tinha na quinta classe, eu tinha professores de todas as classes. Tinha de matemática, de língua portuguesa. Hoje não. Hoje não temos esse número de professores. Hoje nós temos a reforma. Por isso que eu estou aqui a apelar. É que um professor de língua portuguesa domine todas as matérias. Por isso que eu estou aqui a apelar, doutor Pinheiro, se me perceba, o repensar da reforma educativa.
Porque se nós repensarmos a reforma educativa, naturalmente, vamos trazer os anseios da melhor educação que os colegas aqui estão a fazer menção. Sim. Eu penso de que o Ministério está dotado de bons quadros, bons técnicos, mas a senhora ministra tem estado a comunicar mal. Domingos das Neves também, de vez em quando, dá aulas, não é? Essa questão portanto, do ensino fundamental é fundamental que se discuta. Sim, é pertinente porque depois isto é que vai dar sentido à nossa vida como país, como coletividade, à qualidade de vida de uma maneira geral. Aliás, nós estivemos aqui a falar das especializações dos técnicos, dos médicos e coisas. Se as suas bases forem debilitadas, por mais que façam especializações, não vai adiantar absolutamente em nada. Eu acho que um dos grandes problemas é exatamente isso. Olha, é verdade, o Ministério tem tudo isto, assessores e diretores e todo aquele aparato de burocratas aí. Mas eu acho que o pensar a educação tem que transcender a isso tudo. Tem que se fazer uma discussão, uma auscultação dos especialistas, os pedagogos, sobretudo, para acolher deles também a pulsação do que se pensa, o que é que se deve pensar como educação. Porque os burocratas esses passam, né? Quer dizer, mas nós temos que ter um pensamento. E é isso que, no meu ponto de vista, não tem. Mas quando se criaram os INES, já as mais variadas, mate física, etc., era exatamente para preparar cada professor para a sua especialidade, para dar João, desculpa, só para uma informação curtinha. Esses INES serão descontinuados em 2027. Por quê? Em 2027, toda a formação de professores só será feita em instituições superiores, que é um outro problema que nós estamos a criar. Nós não sei qual é o modelo que estamos a tentar abraçar, como se calhar é um modelo atípico, né? Mas é preciso, nós precisamos, é verdade, nós precisamos discutir seriamente porque isso compromete o nosso futuro, por exemplo. Essas introduções, eu também sou de opinião que temos que reformular todo o nosso sistema de ensino. Todo, da iniciação a 12º, 13º ano. E, por exemplo, na questão da introdução das línguas, as línguas, quanto mais cedo se aprender, melhor. Quinta e sexta classe, já vai tarde. Os outros países... Não, mas os privados começam na segunda classe. Na segunda classe, sim. Quer dizer, os outros aprendem mesmo na iniciação. Quer dizer, então, por exemplo, temos países como o Congo, a República do Congo e o Congo Democrático, os Congos, onde os currículos de estudos das crianças têm uma carga muito grande nas questões matemáticas, já desde muito cedo. Por isso que nós vemos grandes cérebros dos Congos em várias partes na NASA, nas agências atômicas e coisas assim. Quer dizer, isso tudo é a base. Nós temos que pensar a base. Então, eu acho que nós temos que... O sistema não pode ser pensado por uma pessoa, por um grupinho de pessoas. Tem de ser pensado, discutido com abrangência. Mas foi no Conselho Consultivo, não é? Sim, mas o Conselho Consultivo é limitado. É limitado. João Pinto. O Conselho Consultivo, não estão lá os pedagogos, não estão lá, lá os burocratas. Depois há um problema, o Conselho Consultivo há um problema de hierarquias. Exato. Eu acho que na ciência não pode haver hierarquia. A ciência tem métodos próprios, então a hierarquia é praticamente nula. Nós temos ainda, né? os ICEDs, temos as escolas pedagógicas superiores. Quer dizer, esses são lugares onde temos que discutir isto, porque essas pessoas têm essa especialidade de se formar e se especializar nessas áreas. Então, por que vamos decidir uma coisa num conselho consultivo se temos essas instituições
que científica. lamentavelmente não foram chamadas. Não são né? tidas nem chamadas. Então, quer dizer, qual é a base de sustentabilidade disso? É o Conselho Consultivo, sem menosprezar nenhum Conselho Consultivo, que para mim é tudo desnecessário. Né? Mas eu acho que é preciso começarmos, se quisermos, de facto, o nosso país desenvolvido daqui a mais 15, 20, 30 anos. Isso não é imediato. Os resultados não serão imediatos. Mas temos que começar a semear agora. Mas saber quem vai entrar agora para a primeira classe, daqui a 10 anos, quando estiver a entrar para a universidade, de facto começa a ter, né? Chegue lá com sabedoria. É isso, quer dizer, nós temos que começar a valorizar, sim, as línguas estrangeiras, mas valorizar também as nossas línguas nacionais, que aportam, porque às vezes o nosso problema da chamada identidade nacional tem ausência exatamente por causa disso, porque hoje cada vez menos, sobretudo nas cidades, nas grandes cidades, vão-se falando menos as línguas nossas locais, nacionais, exatamente porque... E até os mais jovens, as crianças, começam a ter nojo disto. E quando chegar essa coisa, vai haver outra discussão de que língua é que vão escolher para o ensino, né? Depois vai haver... E o chinês está a aprender as línguas nacionais. As nossas línguas. É verdade. Porque ele trabalha lá, ele vai trabalhar no campo e... O que seria necessita desejável, comunicar-se. o que seria desejável também para todos nós, imaginemos, temos províncias que foram criadas recentemente e provavelmente muitos quadros sairão de determinadas regiões. Às vezes falar a língua local também tem um impacto na facilitação do próprio processo de ensino-aprendizagem. Não é? Seria um valor acrescentado, e daria a possibilidade para compreender a própria realidade do aluno, o meio em que está inserido. E não só, mesmo, por exemplo, na questão dos médicos, as nossas mamás, as mais velhas, e coisas nas zonas, nas aldeias, elas não falam português. Português, claro. O médico não fala a língua. Quer dizer, é um problema muito grave. De comunicação. Sim. Ora bem, então nós estamos aqui a entrar para a última parte. Doutor Manuel Pinheiro, um assunto que lhe é Peculiar. peculiar. Que me é peculiar? Enquanto não nomeado. Enquanto não... Vamos falar aqui da galeria. Auxiliar não nomeado. Detentor da expertise, né? Portanto, 17 anos de constitucionalismo. Portanto, o que é que isso lhe diz? Esteve lá presente. Não, fui homenageado. Em 2010 ele foi... Fui homenageado. Parabéns. Fui homenageado e quero, em primeiro lugar, agradecer a homenagem que me foi prestada pelo Tribunal Constitucional, na pessoa da doutora Laurinda Cardoso e do plenário do Tribunal Constitucional. Foi uma homenagem que agradeço bastante, um reconhecimento e que me obriga a ser mais angolano, a ser mais jurista. É um compromisso que cimentei com o Tribunal Constitucional e com os angolanos, e isso também prestigia-nos bastante. Mas dizer que a galeria é um ato de grande relevância, foi elaborada ou foi constituída no âmbito dos 50 anos da nossa independência nacional, dos 17 anos da criação do Tribunal Constitucional e dos 15 anos da entrada em vigor da Constituição da República de Angola. Portanto, foi um marco muito importante, um marco histórico, e gostaria muito que outros compatriotas nossos também fossem ver a galeria para conhecer a nossa história constitucional, o momento em que... Mas só tem as fotografias ou tem outra Não, documentação? tem lá, por exemplo, os diplomas, está o Acordo de Alvor, tem lá a primeira lei fundamental da República de Angola, que havia sido aprovada pelo governo de transição. Tem lá todo o histórico que levou-nos
a transição política desse time. Tiram os rascunhos de quando estava a discutir a Constituição de 2010? Também tem lá os rascunhos, está tudo aí. Também está a comissão instaladora do Tribunal Constitucional, estão todos os magistrados que passaram por Tribunal Constitucional e, enfim, termina na Constituição de 2010, onde também tem lá a galeria daqueles que tiveram que elaboraram a Constituição. Nós, particularmente a Constituição, tivemos o nosso papel sob coordenação do professor Dr. Carlos Feijó e do presidente da comissão, o Dr. Bonito de Souza. Tivemos o nosso trabalho, demos o nosso melhor para que o país fosse dotado de uma Constituição que garantisse estabilidade e governabilidade. Okay. Aragão, portanto, esta galeria, já ela foi visitar? Olha, eu estive no ato. É um ato para os juristas. Sim. E acredito que o doutor Domingo das Neves também deveria lá estar enquanto bom jurista. Não foi convidado? Não, o convite foi aberto a todos, razão pela qual a sala não Estava conseguiu lotada, obrigar o número de convidados que lá estiveram. E aqui aproveito a apelar ao Tribunal Constitucional, num ato do género, deveria escolher uma outra sala. Uma sala mais grande. Porque o ato congregava mesmo que todos tivessem acesso à sala. Mas foi um ato, primeiro, de parabenizar a veneranda juíza, conselheira presidente Laurinda Cardoso dos Prazeres, parabenizar também o Dr. Pinheiro, que foi um dos condecorados, homenageados, se assim preferimos. Muito obrigado, e quero também felicitar a primeira Comissão Constitucional Angolana multipartidária de 1998. Os cidadãos que foram também homenageados, o cidadão João Manuel Gonçalves Lourenço, o cidadão Bonito de Souza Baltazar, Aniceto Amuquaia, Lindo Bernardo Tito. Portanto, foi uma comissão muito bem gizada e acredito que o Tribunal Constitucional foi feliz ao homenagear essas figuras. Homenageou também o primeiro presidente, o Dr. Rui Constantino da Cruz Ferreira, o segundo presidente, Manuel Miguel da Costa. Portanto, eu penso que o Tribunal Constitucional tem estado a mostrar que, de facto, é um tribunal que está no garante da Constituição em Angola. A atividade foi muito bem gizada. Esperemos nós que os estudantes de Direito possam conhecer esta galeria constitucional, porque é história do direito e todo aquele cidadão que pretende ser um bom jurista tem de conhecer a história do direito constitucional angolano. Ok. Doutor Domingos das Neves. Bom, eu acho que o que tem que se fazer para além dos parabéns... Muito obrigado, estimado colega. Eu agradeço bastante. Incentivar, criar incentivos para que os professores de direito constitucional escrevam. Nós temos que ter um direito constitucional pensado por angolanos e não encomendados por estrangeiros e nós temos que fazer escola. E a escola faz-se com pensamento. E o pensamento faz-se com liberdade de pensar. Efetivamente. E então eu acho que o desafio do Tribunal Constitucional é um bocadinho este, no meu ponto de vista. Incentivar para que os angolanos, os académicos angolanos, escrevam cada vez mais, como fazem os portugueses para Portugal, como fazem os franceses para a França. Fazem os espanhóis. Os espanhóis. E nós não podemos ter... os outros até podem pensar, mas não pensar por nós. Né? Quer dizer, e eu acho que isso é que vai garantir, de facto, com a independência do pensamento, vai garantir a independência do direito angolano. Eu acho a chamada genuidade do direito angolano. E precisamos fazer isso. Mas, para fazer isso, é preciso que nós, o Estado, sobretudo, crie uma bolsa de investigação para as pessoas, porque temos angolanos e angolanas capazes de fazer isso, só que não há incentivos. Então, se não há incentivos, fica tudo estagnado. Vamos
continuar a depender do pensamento alheio para uma coisa que é nossa. E isso é que não podemos continuar a fazer já pensando nos 50 anos, no pós-50 anos da independência. Né? A independência é também isto, é também dar a liberdade e as condições para as pessoas traduzirem no papel aquilo que pensam. Isso é histórico, fica para a história, não é? Agora deve escrever. E o direito constitucional é uma parte só. E o direito constitucional e a história estão muito ligados. Muito ligados. Ok, pronto. Em primeira instância, felicitar aqui o nosso colega Muito e obrigado. amigo, Muito Dr. obrigado, Manuel estimado Pinheiro. colega. Muito obrigado, muito obrigado. Pronto, já fazia falta entre nós um dos condecorados. Não temos ainda. Não temos um dos 50 anos da independência, mas pelo menos temos um condecorado no quadro dos 17 anos do constitucionalismo angolano. Então, está de parabéns, Dr. Pinheiro, muito obrigado, muito todos obrigado. os galardoados Muito obrigado. e que fazem a história do nosso Tribunal Constitucional. Bem, um evento, como disse o João, insinuou muito bem, que é um evento histórico, porque marca exatamente a história do direito constitucional angolano, não é? E esse direito que faz de Angola, não é, uma jovem promissora nação democrática e de direito. Tudo à volta do evento foram celebrações com ações de âmbito acadêmico, cultural e científico. E aqui exatamente destacar sobretudo o lançamento da primeira edição Da revista. não é? do Ondjango, Sim, Ondjango. edição especial do Ondjango, e particularmente porque falou-se da necessidade da publicação. Sim. Na verdade existe a revista Guardiã, Guardiã. que foi lançada a sua terceira edição, o que significa dizer que os fazedores do direito em Angola não podem reclamar da falta de espaço para publicar, não é, as suas matérias, as suas investigações. Então tem aí essa revista que deve manter-se com publicações regulares para que de facto, não é, possamos criar o embasamento necessário para essa nossa história do constitucionalismo angolano. Aliás, o Tribunal Constitucional é um tribunal que tem uma relevância na sociedade angolana, por ser também um tribunal com responsabilidades eleitorais. Por isso, ter aí exposto todo o seu percurso através de documentos, de imagens e outros artefactos, é de facto um momento de se saudar e de, sobretudo, chamar a atenção para a conservação, porque isso faz parte da nossa memória coletiva, a memória de todos nós. João, permita-me Daqui só... a mais 50 anos, os futuros adultos vão agradecer. João, permita-me só, quando se fala de justiça, é uma paixão. É rápido, é rápido. Não, é só para parabenizar mesmo a veneranda juíza conselheira. Aliás, o Tribunal Constitucional, de novo, sim, e vou dizer, o doutor Domingos das Neves vai perceber porque é que eu estou a parabenizar. Porque é uma veneranda juíza conselheira que percebeu que governar é com todos. E se governar é com todos, administrar também é com todos. Olha que a veneranda juíza conselheira, na inauguração, convidou os 2 seus presidentes que já passaram no tribunal. Os 3 fizeram a inauguração da galeria. Estou a falar do Dr. Rui Ferreira, estou a falar do Dr. Miguel Manel da Costa. Portanto, são presidentes que passaram. E nós temos estado a ver que muitas das vezes, quando um titular sai de uma determinada pasta, de um determinado ministério ou órgão, muitas das vezes são esquecidos. Mas o Tribunal Constitucional não esquece quem já passou. Portanto, é mesmo para parabenizar a veneranda e convidar então todos os telespectadores a visitarem a galeria, que é uma galeria que está muito interessante a nível do direito constitucional. Ok. Vamos ter 30 segundos para vocês dizerem o que é que acham da terceira fase das condecorações. Não, a terceira fase é a continuação das outras. E aqui o nosso programa tem sido bastante ouvido.
porque há figuras que nós aqui falamos e que foram integradas nesta terceira fase. Nesta condecoração. Estou a falar do Dom Paulino Madeca, que nós falamos aqui, e foi integrado. Mas eu queria lembrar também aos angolanos a figura do Padre Lino Guimarães, que foi um nacionalista angolano, que Nós não temos tempo, estou a pedir mesmo 30 que foi segundos, porque assassinado estou a pela perceber. PIDE-DGS. Penso que é já que a comissão, Angola é grande, a comissão é pequena e nós estamos aqui também para dar esses subsídios, a possibilidade de incluir este filho de Angola nas próximas edições. Ok. Eu penso que o Presidente da República tem estado a dar bons exemplos, na medida em que, e o Dr. Pinha fez referência, nesta terceira fase vão ser condecorados aquelas figuras que muito nós discutíamos aqui. Okay. Penso que o padre, que o Dr. Domingos das Neves sempre falava, também já está inserido. inclusa, mas eu quero aqui trazer uma referência de que os escuduristas, a classe dos escuduristas, o Nagrélia, sim senhora, foi um escudurista que deu muito para os angolanos. E acredito que a classe dos escuduristas, e não só, com esta condecoração do saudoso Nagrélia, penso que vão estar representados. Ok. Domingos das Neves, quer dizer? A terceira fase obedece à segunda. Está sanado Não. Quer dizer, ainda falta o Alguns. Dom Eduardo André Moaca. Opa. Aí algumas incongruências. O Dom Zacarias Camanho foi condecorado na paz e desenvolvimento. Sim. Há bispos depois dele que foram condecorados como no Código da Independência. Quer dizer, isto É um pouco de rigor. falta um bocadinho essas... Está-se a aprender, né? Está-se a aprender, sim. Historicamente. Historicamente falando, a terceira fase é a continuidade da segunda. E falta-nos saber quantas fases mais teremos. Mas, como historiador, naturalmente gostaria, de facto, talvez fosse na última fase, de que as figuras proeminentes do nacionalismo angolano pudessem ser contempladas. Assim estaremos a fazer jus à nossa própria história. João, além dos escuduristas, é rápido mesmo, além dos escuduristas, veio também o nome de um jornalista muito que teve muita ligação em Angola. Estou a falar do António Pedro Capapa. Eu penso que é dos jornalistas que merece estar mesmo ali. Todos nós ouvimos o António Pedro Capapa. Eu aqui, talvez no âmbito da ciência, que é a doutora Júlia Vaz Grave, que é uma investigadora, professora doutora jubilada da Universidade de Agostinho Neto, que também coordenou com muita sapiência os programas MOSAP 1, MOSAP 2 e MOSAP 3, que são programas da agricultura familiar. Ok, meus amigos, então está terminada esta edição de hoje, dia 21 de junho. Amanhã, então, atenções viradas para a Cimeira dos Estados Unidos-África, Cimeira de Negócios. Concomitantemente, para quem gosta de futebol, pode acompanhar o Mundial de Clubes. Sim, senhor. O Mundial de Clubes. E tenham um sábado agradável. Muito obrigado. Como sempre, igualmente para si, João. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Um conduto de molho. Bom Sim, senhora. conduto. Um grande abraço, então. Obrigado, Daqui a 7 dias, nós obrigado, estaremos a estar juntos obrigado. para mais uma edição. Obrigado, João. Bom dia.